Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Leandro Barros. Demorou um pouco, né, irmãos? Tem uns 7 dias aí da última mensagem, mas eu tive que passar por um grande estreito do Senhor para poder receber essa revelação que vou falar hoje e outras que virão após ela. Então, já vai aí se inscrevendo, você que não se inscreveu. Você que já é inscrito, ativa o sininho da notificação para você receber a mensagem do canal. E também compartilha com seus amigos, tá bom? Vamos orar para a gente começar logo, né? Que eu tô ansioso para falar para vocês coisa boa, que vai trazer notícias boas. Restauração de casamentos e muito mais. Vamos orar. Pai, toma em tuas mãos a nossa vida, perdoa os nossos pecados. Nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e nós te amamos. Que o Senhor nesse momento, Pai, unja a nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos entender tudo o que vem acontecendo conosco. Fala conosco profundamente. Eu entrego essa palavra em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como vão vocês? A paz de Cristo seja com todos. Espero que a mensagem passada sobre o que levou o povo de Israel a rodar no deserto tenha aberto os olhos dos irmãos para o que Deus realmente deseja que façamos enquanto estamos atravessando este vale. Deus quer obediência. Deus quer que confiemos nele de olhos fechados, pois somente ele sabe o caminho que leva às bênçãos que estão no fim desta caminhada. Bênçãos que ele tem somente para os que obedecem e priorizam a sua vontade acima da própria vontade. Ou seja, aqueles que negam a si mesmo para que os sonhos de Deus, o seu querer, seja a prioridade na sua vida. Após a mensagem que falei sobre o povo rodando no deserto, Deus começou a ministrar em meu coração a respeito de como eu estou o obedecendo, como estou servindo e como o estou buscando. A forma como buscamos a Deus é que vai diferenciar o crente do filho. Lembra da mensagem passada? O crente busca a Deus dando conselhos a ele, mostrando seu ponto de vista mediante as situações que enfrenta. O crente dá sugestões a Deus em como Deus deve agir. Por exemplo, Deus, faça assim ou faça assado. Deus, o Senhor poderia fazer meu cônjuge sentir nojo da outra pessoa. Deus, que o Senhor faça meu cônjuge se lembrar de mim quando estiver com a outra pessoa. Essas e outras sugestões, né? Que o crente dá. Já o filho não. Me desculpe, mas se as suas orações têm contido propostas em como Deus deve fazer para resolver o seu problema, me desculpe, mas você é um crente religioso e que está servindo a um Deus com D minúsculo. Um Deus burro, que não sabe lidar com o seu problema, e por isso você tem de dar sugestões a ele. Damos sugestões a assuntos onde alguém não está conseguindo fazer ou executar algo, ou resolver um certo problema. Eu peço desculpa mais uma vez, mas o Deus que se identificou a Moisés como o grande eu sou, o Deus que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar, o Deus com tanto poder assim, não precisa mesmo de sugestões para resolver o seu problema no casamento, e nem em nenhuma outra área da sua vida. Você que está precisando de sugestões para conhecer este Deus de verdade, pois se ainda tem dado sugestões a Deus em como tratar o seu problema, é porque o problema de seu problema
ainda não ter sido resolvido está em você mesmo, e não no Deus que você insiste em tratar como alguém que é limitado. E é a partir desta mensagem de hoje que eu estarei trazendo uma série de revelações que Deus me deu, para que você pare de propor a Deus o que Ele deve fazer em sua causa. Você ainda ousa argumentar com Deus em suas orações e campanhas, porque o conhece somente como um Deus que resolve problemas. Mas as mensagens que sugiro você acompanhar nesse canal a partir de hoje, para lhe mostrar Deus através de sua autoridade. Através deste conhecimento, você com certeza vai alcançar tudo. Eu disse tudo que Deus tem preparado para quem é filho obediente. Conhecer a autoridade de Deus gera obediência a Ele. E é justamente esta obediência que levou Josué e Calebe a entrarem na terra prometida e Moisés ser levado por Deus aos céus. O tema da mensagem de hoje é: esse tombo que você levou é para o seu bem. Então, irmãos, eu penso que o maior problema que temos quando estamos passando por momentos difíceis é aquietar o coração, é sossegar a alma. O Salmo 131 diz: não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Meus irmãos, a proposta do Evangelho é entregar e esperar. Mas infelizmente muitos cristãos que não entenderam esta proposta ainda tentam buscar as soluções de seus problemas com campanhas que mais negociam com Deus do que servem para se entregar e confiar totalmente nele. Muitas orações elevadas a Deus para o instruir a como agir em favor de quem o busca, do que para dizerem: eis-me aqui. Muitas são as orações que são elevadas a Deus para o instruir a como agir em favor de quem o busca, do que orações para dizerem a Ele: eis-me aqui, seja feita a sua vontade. Temos o maior exemplo, que é Jesus. E eu não tenho conhecimento das orações feitas por ele, sugerindo ao Pai a como salvar a humanidade. Mas em suas orações só se era ouvido: não seja como eu quero, mas como tu queres. E na oração do Pai Nosso, ouvimos ele orar assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, de onde vem essa dinâmica de orar para dizer a Deus como Ele deve resolver os seus problemas? Não seria através de ensinamento de homens que têm muito mais crença, mas não tem nenhuma afiliação com o Pai? O crente ora comunicando a Deus como Ele vai fazer. Vou fazer assim, vou fazer assado. Pai, o Senhor me abençoa. Já o filho ora assim: Pai, está doendo muito, mas eu confio em Ti. Não me deixe agir por minha conta e risco. O crente pensa em alguma solução e, sem consultar a Deus, vai atrás de outra pessoa tentar resolver seu problema com seus próprios braços. O filho pensa em alguma solução e, antes de qualquer ação, consulta ao pai e só age se obtiver autorização para fazê-lo. O crente é rebelde e ainda possui algum tipo de controle sobre a sua vida, e em seu entendimento não consegue conceber que, se não agir ou não fizer algo em prol do seu problema, Deus também não pode fazer o milagre sozinho, pois precisa do homem para operar este milagre. Já o filho não. O filho entrega e espera, e segue confiante que o milagre não acontecerá porque ele colocou a sua mão para ajudar a Deus, mas é por causa da misericórdia de Deus. O filho
tem a mentalidade que o apóstolo Paulo tinha acerca das bênçãos de Deus, quando ele fala lá em Romanos, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: assim, as bênçãos de Deus não são dadas só porque alguém decide recebê-las ou trabalha arduamente para consegui-las, porque as bênçãos são dadas porque Deus tem misericórdia daqueles que Ele quer. Meus irmãos, esse capítulo 9 de Romanos mudou a minha visão de crente para filho. Me mudou de colaborador de Deus para dependente total da sua misericórdia. A partir dessa mensagem, você poderá escolher entre continuar ajudando Deus com as suas sugestões e conselhos em suas orações, ou se tornar um filho totalmente dependente desta misericórdia, assim como hoje eu procuro ser. Eu recebo constantemente notícias e agradecimentos, e-mails de pessoas que tiveram seus casamentos restaurados. Mas eu não posto os seus testemunhos de casamentos restaurados aqui no canal, porque eu creio que isso prende quem ouve esses testemunhos a uma realidade que não serve para todos. Mas recebo milhares de e-mails, isso mesmo, milhares de pessoas que vêm me agradecer porque através da pregação que é feita neste canal, elas foram libertas da opressão das campanhas por causa de seus casamentos e consequentemente se sentem cheias do poder de Deus como nunca imaginaram que um dia seriam cheias como estão, pelo simples fato e orientação de que Deus é que deve ser o centro de toda a nossa busca. Então eu lhes pergunto, o que vale mais? Ter casamentos restaurados ou almas verdadeiramente livres para buscar e adorar a Deus? Se você acha que ter casamento restaurado é o que traz a felicidade a quem tem a família destruída, eu até te respeito. Eu respeito a sua opinião. Porém, não posso concordar que você tem conhecimento da verdadeira felicidade, que é se ter o espírito livre para servir a Deus sem reservas, sem necessidade alguma, para poder ser feliz somente com a presença dele. Quem realmente prova, nem que seja um pouco, da presença real de Deus, jamais sentirá falta de mais alguma coisa. Deus preenche todo o vazio existente no homem. É este vazio que faz o homem querer ajudar Deus e não permite a ideia de que Deus pode fazer o milagre acontecer sem que o homem o ajude. Quem ainda pensa que Deus só age com a nossa ajuda, não conhece a soberania e a autoridade de Deus, pois para conhecê-lo é preciso largar todo o entendimento que se tem acerca dele e passar a viver debaixo totalmente da sua autoridade. O homem seguir a Deus cegamente precisa colocar uma venda em seu próprio entendimento e se jogar por inteiro nas mãos de Deus. Vamos ver Deus derrubando um dos homens mais poderosos na lei que já existiu, para que a partir deste tombo que este homem levou, ele pudesse viver cegamente para Deus. Nunca mais iria agir por conta própria e entender que o ativismo religioso não tem nada a ver com a verdadeira adoração e obediência a Deus. Espero, através dessa revelação na palavra que Deus me deu, fazer você entender o porquê Deus também te derrubou de forma tão inesperada, mesmo você o servindo. A palavra fala sobre a conversão do fariseu Saulo, um doutor da lei e profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, nos mostrando assim que conhecer as Escrituras não nos garante uma obediência cristocêntrica. Abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 6 somente, que diz assim: E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres.
e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, meus irmãos, essa passagem fala sobre a conversão de Saulo. Conversão é a palavra-chave que esclarece o motivo de seu casamento ter sido destruído, sua casa ter sido derrubada. O que significa conversão? Nada mais do que mudança de direção. E no caso da conversão aos caminhos do Senhor, trata-se de: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, após ser derrubado no caminho de Damasco pelo próprio Cristo, viveu esta declaração que ele fez todos os dias da sua vida, da sua nova vida. E, irmãos, é justamente conversão que Deus quer gerar em todos que ele derrubou e ainda derrubará neste deserto. Todos os dias recebo e-mails de novos irmãos que acabam de entrar no Vale da Restauração, todos atordoados, confusos e sem saber por que Deus permitiu que suas casas fossem derrubadas. Deus passa, em primeira instância, a ser o culpado por permitir a destruição do casamento. Só este pensamento já mostra que de filho não tem nada quem assim pensa e culpa a Deus pela destruição do seu casamento. Alguns até o abandonam por não aceitarem Deus ter deixado isso acontecer com eles, como se Deus fosse culpado pela destruição de tudo que ocorreu em sua casa. Primeira coisa que quero deixar bem claro aqui, e creio que se você vive como crente, mas tem essência de filho, agora vai entender por que seu casamento foi destruído também. Ouça bem o que eu vou lhe dizer agora, para que você entenda. Abra aí em Mateus 7, versículo 24 a 27, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus irmãos, nesta passagem está toda a explicação do porquê a sua casa desmoronou. Notem que quem dá esta explicação é o próprio Jesus. Ele usa essa parábola. Nela, ele prova que todo o nosso fracasso espiritual é de responsabilidade única e exclusivamente nossa, porque Deus nos dá tudo o que precisamos para termos uma casa firmada na rocha. Primeiro, ele dá a rocha, para que possamos fazer o alicerce sobre ela. Esta rocha é a palavra, ou seja, é Jesus. Jesus deixa bem claro que para uma casa se manter de pé, quem a constrói precisa escutar e praticar a palavra. Veja que na parábola existem dois tipos de homem. Os dois escutam, mas somente um pratica. E o que pratica, a sua casa não caiu. E digo que escutar, todos nós escutamos. Agora, praticar é onde ficamos agarrados, porque ao praticar, não fazemos exatamente como
escutamos. Nós até escutamos as palavras de Jesus, porém, ao praticarmos, nós sempre queremos fazer isso de uma forma que não nos faça ter muito esforço. E por isso, começamos a argumentar com Deus que a forma como Ele quer que as coisas sejam, possam ser feitas também de outras maneiras, além das que Ele quer que elas sejam feitas. Começamos a conduzir o casamento com o nosso ativismo, com nossa própria forma de fazer dar certo. E é aí que começa a quebrar. Porque tirou Deus do centro, já era. A casa, para não cair, é preciso obedecer exatamente como ouvimos e não como achamos que deve ser. Sinto dizer, mas você não edificou sua casa como filho obediente, edificou como um crente rebelde. Deus tem uma forma de agir. Suas ordens são para serem executadas exatamente como são feitas. E quem tenta fazer o mínimo diferente está sendo rebelde a essas ordens. E por mais que pense que está praticando a palavra, a está só que da sua própria maneira. Pois meia obediência para Deus também é rebeldia. Eu prestei serviço militar obrigatório aos 18 anos. E lá no quartel não tem esta de rebeldia, meus irmãos. No militarismo, a autoridade tem de ser respeitada cegamente. Por mais que as ordens de seu superior sejam você comer comida estragada, você tem de comer e pronto. Se desobedece, é punido com tarefas árduas ou até mesmo pode ser preso no quartel. Com Deus não é diferente, e digo que é até pior. Pois se você ouve a palavra e não as pratica exatamente como ouve, você é o homem que construiu a sua casa sobre a areia. E por isso, o que vai acontecer? A casa vai cair. Entendeu onde você errou por estar passando pelo que passa agora? Justamente na obediência. Por isso que Deus te derrubou, assim como fez com Saulo. Pois Saulo também ouvia a palavra, mas ao praticá-la, fazia isso com um ativismo religioso. E por isso Jesus o derrubou. Pois se Jesus não derruba Saulo, ele ia continuar achando que a sua casa estava sobre a rocha. E como vimos na passagem, a casa de Saulo estava na areia, e na areia movediça. Veja o que Jesus disse sobre a obediência de Saulo. Ouça. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? Meus irmãos, quando Jesus mostra a Saulo que este o estava perseguindo, Jesus estava querendo mostrar para ele que ele não estava o servindo como pensava que estava. Porque se estivesse, ele não estaria perseguindo o Filho de Deus. Jesus disse que Saulo não conhecia Deus e nem o obedecia. Que Saulo cuidava de sua casa, mas com seu próprio entendimento, e não em verdadeira obediência a Deus. A resposta que Saulo deu confirma isso, que ele era totalmente ignorante de quem era Deus, que ele insistia em dizer que servia. Quando Saulo mostrou a sua ignorância ao perguntar, quem és, Senhor? Como alguém que serve a Deus não reconhece a voz do Deus que serve? Meus irmãos, se você servisse mesmo a Deus como acha que serve ou que servia, saberia que seu casamento foi destruído porque você ouvia a voz de Deus, mas na hora de praticar, praticava do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Pois se o servisse do jeito dele, a sua casa estaria na rocha, e sendo assim, não seria destruída nunca. Tremendo isso, né, irmão? Eu também achei quando Deus falou comigo. Que decepção saber que obedeci a Deus como crente e não como filho. Para mim foi uma decepção. E para você, não é verdade? Imagina Saulo, com toda a sua capacidade intelectual e bíblica, descobrir que falava com o próprio Deus, mas não conseguia identificar. Por isso, a queda dele foi necessária.
Por isso, Jesus o derrubou. E o mesmo eu digo a você que me ouve. Por isso, Jesus permitiu a sua casa ser derrubada. Deus não quer restaurar seu casamento. Restaurar é estruturar o que já existe e refazer. Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Por isso te trouxe ao deserto, para daqui você sair uma nova pessoa, com algo novo que Ele está fazendo e preparando para você. Abre aí em Isaías 43:19. Diz assim: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente, vocês a verão. Preparei um caminho no deserto, e farei com que estradas passem em terras secas. Meus irmãos, após a queda de Saulo, vemos não uma restauração, mas uma nova vida. Pois restaurar mantém ainda algumas características do que ficou no passado. Agora, fazer novo não. Fazer novo significa que tudo que passou foi destruído e Deus fez tudo do zero novamente. Enquanto você que está neste vale ainda continuar agindo em meia obediência, ou seja, fazendo do seu jeito, criando suas próprias saídas, se preocupando em ajudar a Deus e sugerindo a Ele como Ele deve fazer para restaurar seu casamento, você ainda estará pensando quando a sua casa ainda estava na areia, ao invés de se largar nas mãos de Deus e assim começar a construir um novo alicerce sobre a rocha. Reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida, sobre qualquer circunstância que viva, é o que você precisa para a sua vida ser transformada. Nós vemos o povo do deserto dando palpite e questionando a Deus a todo tempo na travessia. Veja se não é o que você está fazendo também no seu deserto. Veja as sugestões do povo para Deus saber o que Ele deveria realmente fazer por eles. Preste atenção. O povo dizia: por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. Agora você, vê se não é quase a mesma coisa. Por que estou nesse deserto, Deus? Não vê que eu estou sofrendo muito? O povo do Egito: pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Agora você, meu irmão: poxa, por que Deus permitiu logo a minha família ser destruída? Não era a família perfeita, mas pelo menos eu tinha uma. O povo no deserto dizia assim: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Você diz assim: eu prefiro morrer do que passar por tudo que estou passando. O povo do deserto falava assim: e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Você, meu irmão, diz assim: Senhor, não está vendo que eu posso morrer neste deserto? Posso cair em pecado? Eu não nasci para ficar sozinho. Vou arrumar alguém para eu sair deste sofrimento, deste deserto. Muita semelhança, né, meus irmãos? Olha o que Jesus disse para Saulo no versículo 5 de Atos. Ele disse assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, precisamos entender o que esta frase que Jesus deu como alerta a Saulo significa. O que Jesus quis ensinar a ele foi o seguinte: recalcitrar significa não ir contra, não oferecer resistência, ou seja, obedecer sem sugerir, sem expor sua opinião, sem dar conselhos a Deus, não rejeitar nenhuma ordem que Deus dá. Aguilhão, o que significa? Na passagem bíblica, aguilhão representa os obstáculos na vida oferecidos por Deus para que possamos evoluir.
Jesus disse assim então, mais ou menos: você vai sofrer, Saulo, se não obedecer cegamente a partir de agora, pois vou colocar vários obstáculos na sua vida para você ser um grande homem de Deus. É mais ou menos isso que quer dizer: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Foi isso que Jesus quis dizer para Saulo. Meus irmãos, enquanto você, mesmo depois deste tombo que tomou, continuar recalcitrando contra os aguilhões, ou seja, enquanto continuar servindo a Deus, sugerindo a Ele a como fazer para te ajudar, você não vai conseguir ultrapassar os obstáculos que virão neste deserto para lhe tirar da condição miserável de crente e te transportar para a natureza de filho de Deus, assim como Jesus. Jesus disse: quem não nega tudo que tem, não pode ser meu seguidor. Vamos ver o que fez Saulo após ser derrubado por Jesus no caminho de Damasco? Versículo 6 diz assim: e ele, Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo fez exatamente isso que Jesus mandou. Mas vamos lá. Saulo era inteligente, era capaz, era sábio por demais e muito, muito racional, meus irmãos. Sempre deu um jeito de resolver qualquer problema que aparecia para ele resolver do seu próprio jeito. No versículo 1, nós vemos Saulo resolvendo um problema do jeito dele. Veja o que diz no versículo 1 de Atos. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquela seita, quer mulher ou quer homens, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, a forma que ele achou de acabar com o problema, que eram os da seita de Jesus, foi pedir autorização para ele mesmo resolver este problema. Pobre Saulo, crente que Deus iria abençoar tudo que ele sugeria para Deus para resolver este problema. Se lascou bonito no caminho de Damasco. Ou não se lascou, com as suas ideias mirabolantes e tudo. Meus irmãos, e você? Com as suas ideias para resolver seu casamento? Você acha que Deus não vai te derrubar sempre que você tentar fazer isso? Está entendendo porque ora e nada está acontecendo? Pelo contrário, cada vez você se sente mais oprimido e com medo de não ter seu casamento restaurado, não é verdade? Acho melhor parar de recalcitrar contra os aguilhões de Deus para a sua vida, para te fazer crescer na fé e te tornar um homem de Deus. Não está na hora de parar, não? O vale é lugar de obediência total, não é lugar de ativismo religioso. Aos crentes que ainda insistem em dizer que o livre-arbítrio é coisa de filho, me mostra aí onde Deus deu isto para Saulo. Onde está na passagem bíblica Deus dar essa opção para Saulo fazer o que ele quisesse, escolher o que ele quisesse? Onde está o livre-arbítrio para Saulo nessa passagem? Deixa de ser crente, cara. Deixa de ser crente, passa a ser filho, pelo amor de Deus. Esquece esse negócio de livre-arbítrio. Pois só quem é crente é que ainda fica nessa rebeldia de livre-arbítrio. Fica recalcitrando contra este aguilhão que você vai ver, crente. Pare de ficar acompanhando e falando para Deus o que você quer, o que é melhor para Ele fazer para o seu sofrimento acabar logo. Deixa de ser tolo e de seguir tolos que não entendem que filho obedece sem questionar, sem dar sugestões ou conselhos para Deus. Saulo era fervoroso e servia a Deus com todo entusiasmo, mas ao ser derrubado
e ter sido cegado pela luz de Jesus, ele largou o seu plano de resolver seus próprios problemas e não perseguiu mais os cristãos. E também não voltou com os prisioneiros para Tarso e nem voltou para Jerusalém. Saulo mudou totalmente, radicalmente a sua vida depois que ele foi cego pela luz. Deixou de ser sugestivo e passou a ser obediente somente. E você agora, que já sabe por que tomou este tombo, vai mudar totalmente a sua forma de agir em meio às aflições ou vai continuar fazendo algo para resolvê-las? A maioria dos irmãos que estão me ouvindo agora irão, ao invés de levantar do tombo, ficarem cegos para suas próprias formas de agir. Vão procurar de alguma forma resolver seu próprio problema. Vão tentar primeiro fazer o seu próprio caminho. E não conseguindo isso, vão procurar um outro caminho e outro. Mas não importa o que façam, ou que solução encontrem para resolver seus próprios problemas. Vão continuar agindo de acordo com as suas ideias e meios, assim como o povo rebelde do deserto, que despertou a ira de Deus, agiram. E por isso não receberam e nem entraram na bênção de Deus. E ainda morreram no deserto. Eu creio que Deus tem restauração de casamento para quem obedecê-lo cegamente. Porém, quem não consegue isso e continua arrumando recursos para conseguir isto sem ser pela fé, não vão ter seus casamentos de volta nunca. Eu vou repetir isso, para você parar com essa história de que eu acho que Deus não quer restaurar o meu casamento. Presta bastante atenção no que eu vou repetir. Essas pessoas são tolas e não morrem para Cristo como Saulo morreu quando elas tomam um golpe que as derrubam, como o golpe que também derrubou Saulo. E ele naquele momento morreu para todo o seu entendimento, capacidade e sabedoria. Pessoas assim preferem acreditar mais em testemunhos de restauração e em receita de bolos prontos que prometem trazer o seu casamento se elas se sacrificarem. Pobres crentes enganados ficarão rodando e rodando no deserto. Deus deixará pessoas assim prostradas em seu entendimento e em suas próprias maneiras de pensar e agir para resolver os seus próprios problemas. Deus se retira e elas juram que Deus está agindo por elas, mas garanto que não está. Ficaram prostradas em seu próprio entendimento e foi o próprio Deus que as prostrou. Deus não segue quem faz do jeito que quer. Quem faz do jeito que Deus quer é que o segue. Veja que Saulo, uma vez que foi derrubado, perdeu tudo ali. Ali ele largou tudo. Ele não conseguia dizer e nem pensar mais nada. Ao invés de tentar entender o que estava acontecendo com ele, o porquê ele tinha sido derrubado, ele perguntou: "Que queres que eu faça, Senhor?" Saulo caiu livre e se levantou escravo. Levantou totalmente cativo de Cristo. E digo que é isto que está faltando para você neste deserto: ser escravo, um funcionário de Cristo. Isso sim mostra que você, ao invés de questionar Deus porque seu casamento acabou, mostra que você se arrependeu de ter deixado Cristo para segundo plano, de ter tirado ele do centro do seu casamento. Veja na parábola do filho pródigo, quando o filho fica totalmente arrependido. Vejam bem o que é arrependimento e veja se você se arrependeu mesmo após ter sido desferido esse golpe e você ter caído. Lucas 15, versículo 17 a 19. Olha a declaração do filho pródigo. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti." Agora escuta, hein? "Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados."
Foi assim, meus irmãos, que Saulo se sentiu. Como um empregado, como um escravo, um funcionário do reino de Deus a partir daquele tombo. Ouça bem o que eu vou dizer agora. Se você não prestou atenção em nada do que eu disse até aqui, por favor, ouça com bastante atenção o que eu vou falar agora, porque isso pode mudar a sua vida com Deus para sempre a partir desse momento. Escute bem. A maior prova que uma pessoa entrou em contato direto com Deus está no desaparecimento de todos os seus argumentos e sugestões, conselhos ou esperteza. Eu vou repetir. A maior prova que uma pessoa entrou em contato direto com Deus está no desaparecimento de todos os seus argumentos, sugestões, conselhos ou esperteza. Quando o eu desaparecer, meus irmãos, e Cristo assume o centro da sua existência, me digam, como vão conseguir isso continuando campanhando pelo que você quer? Nunca conseguirão. Podem conseguir no máximo seu casamento de volta. E digo, do mesmo jeito ainda. Mas nunca saberão o que é ser um filho legítimo, como Saulo, que virou Paulo foi. Vejam como ele deixou de existir depois do tombo que tomou de Cristo. Efésios 3, versículo 1. Olha o que Paulo disse. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Viram? Prisioneiro de Cristo. Temos de pedir encarecidamente que a luz que cegou Saulo, meus irmãos, no caminho de Damasco, também nos torne cegos para a nossa própria capacidade. Saulo foi cegado para a sua vida e, ao cair as escamas dos seus olhos, ele não era mais dono de si, mas sim um prisioneiro, um escravo. E me digam, quem ouve alguma sugestão de um escravo? Quem é que ouve? Alguém ouve algum argumento de escravo? Como você, que deveria ser escravo, quer sugerir como o seu senhor deve fazer isto ou aquilo para te ajudar no teu casamento? Acorda, crente cabeça de concreto. Você tomou este tombo, sua casa caiu sobre a sua cabeça, para você agora ouvir e obedecer, que é o que o homem que tem a casa na rocha faz. E você deve parar de pensar e decidir, como ainda burramente vem servindo e buscando a Deus. Não está vendo que agindo assim está novamente fazendo seu alicerce na areia, e sendo assim terá outro deserto ou outros como este que está hoje? De que vai adiantar Deus restaurar teu casamento? Nada. Saulo, meus irmãos, não ofereceu resistência quando caiu. Ele prontamente abriu mão de toda a sua capacidade e resolveu obedecer cegamente até a sua morte. Sua vida foi cheia de aguilhões, como Jesus disse que quando o derrubou. Porém, foi um dos homens que mais tinha a mente de Cristo na Bíblia. E aí, depois deste tombo que você levou, vai continuar lutando do seu jeito para ter seu casamento de volta? Ou prefere dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Então, eu decidi fazer isso. Saber o que Deus quer que eu faça. E não expor para Deus o que eu quero que Ele faça. Eu achei que eu estava servindo Deus bem. E até estava. Mas depois do tombo que eu tomei ontem, eu até postei no Instagram, eu vi que aquele tombo foi para que eu fizesse como Saulo. Esquecesse tudo que eu sei de Cristo até aqui e passasse a servir cegamente. A luz me cegou ontem, meus irmãos, a luz de Jesus. E graças a Deus eu consegui entender, porque Deus falou comigo depois da derrota que eu tive ontem, nessa passagem de Saulo. Ele disse: meu filho, eu te dei esse tombo
e te ceguei com a minha luz, porque você me segue com entusiasmo, me serve com entusiasmo, mas ainda está fazendo do seu jeito. Recomendo que você pense nisso que eu falei para vocês, tudo que tem nessa mensagem, pois eu creio que o caminho para ter seu casamento restaurado é esse aí: servir sem questionar. Fique os irmãos na paz de Cristo. Como disse, esta foi a primeira mensagem que lhe ajudará a se colocar totalmente debaixo da autoridade de Deus e a conhecer e respeitar totalmente esta autoridade, assim como o apóstolo Paulo conheceu e obedeceu. Uma obediência cega, meus irmãos. Isso só filho consegue. Está pronto para os aguilhões que Deus colocará em sua vida para lhe fazer crescer? Olha, serão muitos, hein? Mas creia que cada um deles serão para te aproximar e entender a mente de Cristo. E isso é o que você precisa para ter seu casamento restaurado, que eu penso ser o que você mais quer que Deus realize em sua vida neste momento, não é verdade? Obedecendo cegamente, você não terá dúvidas, mas se Deus quer restaurar teu casamento ou não. Josué e Caleb não tiveram dúvidas de que Deus cumpriria a promessa de dar a terra prometida a eles. Por outro lado, o povo de Israel não acreditava, justamente por obedecerem com sua própria maneira de obedecer. Aí está a diferença de quem terá o seu casamento restaurado para quem jamais o terá. A diferença de quem desistiu para quem ainda continua profetizando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Amém, meus irmãos? Siga o canal no Instagram e também no site. E você que chegou agora e quer uma orientação ou quer falar comigo alguma coisa, me envie um e-mail. Se você gostou dessa mensagem e de outras do canal, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se você chegou aqui hoje pela primeira vez. E você que já está e ainda não ativou o sininho, faça isso. E você que quer contribuir com essa obra de alguma forma, entre na descrição deste vídeo e veja como fazer isso. Lá também tem todos os meios de contato que você precisa para saber mais sobre o ministério e também a como falar comigo. O meu e-mail está na descrição desse vídeo. Fiquem na paz de Cristo, meus irmãos, e espero a próxima mensagem, que vai ser tremenda. Eu os amo em Cristo.